Efésios, capítulo 5. Eu gostaria que todos pudessem acompanhar a leitura. Eu não sei quem está controlando as luzes, mas alguém já me falou que nesse momento da leitura, com as luzes apagadas, fica difícil para eles fazerem a leitura. Então, Luquinhas, que vai dar esse socorro para nós, eu gostaria muito que todos pudessem acompanhar a leitura da palavra de Deus e que também mantivessem as suas Bíblias abertas aí no texto, Efésios capítulo 5. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Quando nós abrimos esse livro, Deus fala conosco. Deus fala ao nosso coração. Essa semana, a Bíblia, a palavra de Deus, foi muito criticada nas mídias sociais. E o pessoal, vocês virem os meninos, falando de tantas narrativas e tantas coisas, e eles aproveitam do momento e desce o porrete na Bíblia Sagrada, na fé, na religião. Algum chegou a dizer que livros sagrados e religião são esconderijos de pessoas maldosas, covardes, fracas, agressivas. Mas eu queria lhe dizer nessa noite que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Amém? Ela é a palavra de Deus. E quando nós a lemos, Deus fala conosco, Deus fala ao nosso coração. O grande problema que nós estamos vivendo nos dias atuais é porque as pessoas, de um modo geral, elas não querem se submeterem a nada, muito menos a Deus e a sua vontade. Eles querem fazer aquilo que lhes apetecem. Querem fazer aquilo que dá desejo no coração. Não querem ter um compromisso com Deus, não querem se submeter a Deus e à sua vontade. E a Bíblia revela a vontade de Deus. Ela revela a vontade de Deus e as pessoas não querem a vontade de Deus, não querem obedecer a Deus. Então, há uma rebelião, Isso não é de hoje, mas para nós, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela fala conosco, ela fala ao nosso coração, ela ilumina o nosso caminho. Não somos iluminados por filosofias humanas, não somos iluminados por boas elaborações e construções humanas, mas nós somos iluminados pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e acompanhasse conosco a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois
outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Curva sua cabeça. Amém. Ouvi um amém infantil aqui, muito bom, muito participante, né? Vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, e quando nós nos reunimos em nome do Senhor, Ele se faz presente. E onde o Senhor está presente, esse lugar se transforma num lugar santo, num lugar cheio de graça, num lugar cheio de verdade, num lugar onde as pessoas são curadas, onde os grilhões são quebrados, onde o engano, a ilusão é desfeita, porque o Senhor é luz, porque o Senhor é verdade, porque a tua palavra é a verdade. O Senhor é o único que é capaz de sondar cada coração aqui nessa noite. O Senhor é o único que é capaz de saber a necessidade espiritual de cada um de nós que aqui estamos. Por isso nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, dá-nos a tua palavra, fala conosco, fala ao nosso coração, livra-nos em nome do Senhor Jesus, de que essa palavra seja roubada, livra da indiferença, livra das perturbações e das inquietações. E que a palavra do Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O texto, ele traz um comparativo muito claro e muito típico da sabedoria judaica. Toda a sabedoria judaica que nós lemos nos livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, ela trabalha de uma forma
comparativa, em tese, antítese, apresentando uma proposição, o contrário daquela proposição, trazendo uma tese, comparando com o contrário daquela tese, para facilitar o entendimento e a nossa compreensão. E nós temos aqui uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria. E a palavra de Deus, ela começa fazendo uma distinção muito grande entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Filhos de Deus são aqueles que imitam a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se de um lado, comparativamente, o texto está nos falando de filhos de Deus, filhos da luz, por outro lado, o texto também está falando dos filhos da desobediência, dos filhos das trevas, em comparação, deixando muito claro que há uma distinção muito clara e evidente entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. O princípio mais claro e fundamental de um filho de Deus é a obediência a Deus. Uma das evidências mais claras de que alguém é um filho de Deus é a obediência à palavra de Deus revelada, é a obediência à vontade de Deus. Quem não é filho de Deus não se compraz na vontade de Deus. Quem não é filho de Deus evidencia a sua não filiação pela sua desobediência. Ele não tem prazer em Deus. Ele não se compraz na verdade revelada de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, antigamente vocês eram filhos das trevas, mas agora vocês são filhos da luz. Nesse percurso aconteceu uma ação sobrenatural da parte de Deus que nos transformou. De filhos das trevas para filhos da luz. De filhos da desobediência para filhos da obediência. Isso não é uma fabricação humana. Isso não é uma coisa que se aprende por hábito. Isso não acontece por frequentar a igreja. Isso acontece por uma ação sobrenatural de Deus, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que toca a nossa vida, que toca o nosso coração, que toca a nossa mente, que muda a nossa maneira de pensar. E quando isso acontece, o coração é transformado, a mente é transformada, a maneira de pensar é transformada. Os valores agora são valores segundo Deus e segundo a sua vontade. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus, refletir o caráter de Deus, amar a vontade de Deus, desejar Deus e as coisas de Deus, são evidências claras de que nascemos de novo. Quando nos comprazemos em Deus, quando nos alegramos em Deus,
quando nos regozijamos na verdade de Deus, na presença de Deus, nas coisas de Deus, é uma evidência de que algo sobrenatural e celestial aconteceu na nossa vida, nos transformando em filhos de Deus. Agora, do outro lado, quando a impureza, a cobiça, a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarrices estão presentes, sabei, pois, isto: nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos de Deus são filhos da obediência. O que distingue quem é filho de Deus de quem não é, repito, é a obediência. Obediência a Deus, alegria na palavra de Deus, alegria em obedecer a Deus. É muito claro e também é muito simples. Não adianta nós querermos pegar um porquinho, levar ele para a banheira de casa, dar um banho nele caprichado, tirar aquele cheiro, aquele odor de porco, de lama, dar um banho nele caprichado, pega um colarzinho bonito, precioso, coloca nele, pega um talquinho, joga nele para ele ficar limpinho, bonitinho, cheiroso, solta o bichinho que no primeira poça de lama que ele encontrar, ele vai mergulhar nela. Porque a natureza dele não foi transformada. A natureza dele continua sendo a natureza de porco. Ele pode ser lavado, que ele vai ser lavado por fora. Pode esfregá-lo à vontade, porque ele vai continuar internamente, intimamente, com a mesma natureza. Ele vai viver por um tempo até bonitinho, cheirosinho, com a coleirinha caprichada, mas na primeira oportunidade, no primeiro lamaçal que ele encontrar pela frente, ele vai pular dentro dele. O pessoal conta que, dentre essas muitas lendas e mitologias, né, que um dia um sapo foi transformado num príncipe. Mas ele foi transformado por fora. Por fora, ele era um príncipe. Mas por dentro, permanecia aquela natureza de sapo. E como príncipe, foi levado para o palácio, colocado à mesa num banquete extraordinário, e ele está ali se comportando como um príncipe. Até que uma mosca começou a rondar diante dele. E a natureza de sapo foi... E ele segurando, não, agora eu sou um príncipe, e a mosca levou a língua e puxou a mosca. Porque por fora ele era um príncipe, mas por dentro a natureza dele era de sapo. E é da natureza de sapo, quando vê uma mosca, estica a língua e pega a mosca. Querido, se não houver uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, para mudar essa natureza, para mudar esse coração, nós vamos ficar como porcos banhados. Nós vamos ficar como príncipes assentados numa mesa, mas com coração de sapo, não resistindo à tentação da primeira mosca que voar.
conto-lhes uma outra história para reforçar o mesmo entendimento, que o rato, todas as vezes que ele pressentia a presença do gato, dava sudorese, ele suava, o coração disparava e ele ficava ali preso, amedrontado por causa da presença do gato. E era uma situação tão terrível, aquela situação de medo, de pavor, que diz a lenda, é uma ilustração de uma lenda para a gente poder entender, que um dia a sua fada madrinha apareceu, lhe perguntou: o que você quer? Ele falou: olha, eu não suporto quando eu vejo a presença do gato. Eu começo a transpirar, o meu coração dispara, é uma sudorese, é um pavor, eu fico petrificado de medo. Ela: então vou te transformar num gato. Então, transformou o rato num gato. Até que ele viu o cachorro. Quando ele viu o cachorro, o mesmo pavor, a mesma sudorese, a mesma petrificação tomava conta dele. E mais uma vez, vou transformá-lo então num cão. E agora ele vê o leão com rugido, o mesmo pavor, o mesmo medo, petrifica, assusta, até que a fada madrinha disse: não adianta eu mudar você por fora, você continua com o coração de rato. Eu transformo você num gato, mas seu coração é de rato. Eu transformo você num cão, mas o seu coração é de rato. É a sua natureza, é a essência do seu ser, é ser rato. Por isso que esse medo, esse pavor de rato toma conta de você. Não adianta mudar a pelagem, não adianta mudar a roupa, não adianta mudar o corte de cabelo, não adianta aparentar se o coração continua sendo um coração de rato. Se não houver uma ação espiritual, sobrenatural, miraculosa da parte de Deus, nós vamos continuar com o mesmo coração. Nós vamos continuar com a mesma natureza. Do porco que foi lavado por fora, do sapo que foi transformado num príncipe, mas que não pode ver uma mosca, do rato que vira um gato, mas o coração continua sendo um coração de rato. Não adianta aprender o evangeliquez, não adianta frequentar a igreja dominicalmente, não adianta. Se nós não percebermos mudança e transformação na nossa natureza, na essência do nosso ser, de modo que agora, como filhos amados de Deus, não mais como filhos da desobediência, porque os filhos da desobediência, eles fazem aquilo que a sua natureza os leva a fazer. Os filhos da desobediência, eles vivem, agem e reagem de acordo com a sua natureza. Não houve uma ação sobrenatural da parte de Deus. Quando há essa ação sobrenatural da parte de Deus, que muda a natureza, que não muda apenas a roupagem, que não muda apenas a aparência, mas que muda o coração.
uma característica assim fundamental de um filho de Deus é quando ele se depara com a tentação e com o pecado. O filho de Deus, ele é livre do domínio do pecado, mas infelizmente não é livre da presença do pecado. Mesmo como filho de Deus, ele ainda pode tropeçar. Mas um filho de Deus, quando tropeça no pecado, ele se entristece profundamente. Ele perde a paz. Um filho de Deus, quando tropeça no pecado, ele fica como Davi. O meu vigor se transformou em sequidão de estio. O meu vigor, a minha vivacidade, a minha alegria, a minha vida se transformou numa sequidão. Aquela alegria, aquela comunhão do Senhor, da certeza da sua presença, dessa mão abençoadora agora me pesa. Os meus ossos secam. Esse é um filho de Deus. Agora, aquele que não é filho de Deus, ele pode vir à igreja, mas quando ele se depara com a tentação, com o pecado, é a mosca rondando o príncipe, aparentemente um sapo virado num príncipe. Ele não se entristece com o pecado. Ele se entrega ao pecado. Ele se compraz no pecado. Não é um filho de Deus. Não é um filho de Deus. O filho de Deus tem uma consciência burilada, tem uma consciência iluminada pelo Espírito Santo de Deus, que até mesmo naquilo que fala e se apercebe que extrapolou os limites estabelecidos por Deus, a consciência é imediatamente iluminada pelo Espírito Santo de alguém que tem o Espírito Santo de Deus, a consciência, o coração pesa. Agora, aqueles que vivem o pecado, vivem a desobediência, como se fosse uma coisa normal, e sabem que é pecado, sabem que é desagradável a Deus, sabem que Deus não concorda com isso, mas não estão nem aí. Não são filhos de Deus, são filhos da desobediência. Mudou por fora, mas o coração continua de rato. Mudou por fora, mudou de ambiente religioso, mudou de ambiente de culto, mas a natureza, o coração continua o mesmo. Meus queridos, amados irmãos e irmãs que me ouvem nessa noite, não podemos nos iludir. Não podemos nos iludir em coisas tão sérias e tão graves quanto o nosso destino eterno. Essa semana, lendo um livro de madrugada, eu li uma frase que foi como um choque do alto da cabeça ao solado do pé. Como aquela frase, ela me deu um choque de realidade. E a frase é muito simples. A frase dizia assim: a alegria é eterna, mas a tristeza e a dor também pode ser eterna. Eu entendi perfeitamente. Eu entendi imediatamente. Eu posso viver uma alegria eterna na presença de Deus, mas posso viver uma tristeza e uma dor eterna e um sofrimento eterno
vivendo longe de Deus. Tudo que nós vivemos aqui nessa vida é muito passageiro, é muito transitório. É um palco que se passa muito rapidamente. E a partir desse palco existencial, dessa curta história existencial, nós podemos entrar numa alegria eterna, como também podemos entrar num sofrimento eterno. Quando eu li a frase, a alegria é eterna, mas o sofrimento também é eterno. E se tem uma coisa que ilude o ser humano, é a religião. Se tem uma coisa que o ser humano usa para se esconder, é a capa religiosa. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria muito que o Espírito Santo descortinasse para nós quem nós somos, de fato e de verdade. Quem nós somos de fato e de verdade. Se filhos de Deus, devemos imitar a Deus. Se filhos da luz, devemos andar na luz. Se filhos da paz, devemos andar na paz. Se filhos de Deus, devemos andar na santidade de Deus. São coisas espirituais que definem uma alegria eterna ou um sofrimento eterno. Não tem nada para nos enganar mais do que esse ambiente aqui. Esse ambiente bonito, gostoso, de culto, de adoração, e que é mesmo. Como o povo de Israel foi enganado e foi iludido. Eles foram enganados, iludidos por causa do templo. Eles achavam que o templo, estando em Jerusalém, Deus obrigatoriamente tinha que estar em Jerusalém e no templo. Mal sabiam. E o profeta Ezequiel viu que Deus não suportou mais ficar naquele templo, no meio deles. Ezequiel vê numa visão aquela glória de Deus que havia descido sobre o templo nos dias de Salomão, quando Salomão consagrou aquela casa a Deus, e que a glória de Deus se manifestou naquela casa. O profeta Ezequiel viu a glória de Deus saindo do templo e saindo de Jerusalém. Israel foi iludido pela arca, que simbolizava a presença de Deus. Eles saíram para a batalha contra os inimigos e levaram a arca. E acharam que levando a arca, eles estavam levando Deus com eles. E a presença da arca os entusiasmou de tal forma e de tal maneira que eles gritaram e deram brados de triunfo tão forte que os inimigos disseram: gente, a batalha hoje vai ser terrível, porque Deus está lá no meio desse povo, e Deus não estava. A arca estava, mas Deus não estava. E Cabode, a glória se foi. A glória não estava mais. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, meu querido que tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de igreja, de frequência a cultos, a glória de Deus está aí? Ou só está a aparência? A glória de Deus está aí ou a glória se foi? Tem muito crente que a glória se foi. E ele sente, percebe, mas se ilude,
se engana com as aparências. Ele continua falando paz do Senhor, ele continua falando graça e paz, ele continua cantando os louvores de Deus, mas a presença de Deus, a glória de Deus já não está mais aí. E nós não podemos conviver com essa ilusão. Deus é luz. Deus não convive com trevas. Não podemos tentar conciliar coisas inconciliáveis. Não é possível tentar conciliar uma vida de filho de Deus com a vida no pecado. É uma ilusão. É uma ilusão terrível que você não vai viver o melhor dos dois mundos. É impossível conciliar uma vida de filho de Deus e viver nas trevas. É impossível, é uma ilusão. Tem muitos homens artífices, inteligentíssimos, que lutam e pelejam para poder conciliar essas coisas, mas elas não se conciliam. Existem teólogos inteligentíssimos, de uma capacidade extraordinária. Existem profetas da alta ajuda que falam coisas agradáveis e desejáveis ao nosso coração, transformando Deus num Deus palatável, num Deus que aceita tudo. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos, dando clareza que não é possível ser filho de Deus e viver com trevas, não é possível ser filho de Deus e viver uma vida mundana, não é possível ser filho de Deus e viver uma vida entregue, abraçado e se alegrando com o pecado. O sofrimento é eterno. Mais vale sofrer um pouco aqui, de renúncia aqui, para ter uma alegria eterna, do que viver prazeres e alegrias transitórias e passageiras e passar toda uma eternidade em sofrimento. Se são filhos de Deus, imitem a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo João diz, olha, vede que extraordinário, quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos. Queridos, não tem alegria maior nessa terra do que ser um filho de Deus. Mas filho de Deus age como tal. Filho de Deus tem um coração, tem uma natureza transformada segundo o coração e a natureza de Deus. Não adianta fazer de você um cachorro, porque o seu coração continua como um coração de rato. Hoje, aqui, agora, nesse momento, o Senhor pode transformar a nossa vida e transformar o nosso coração. Ele pode não apenas mudar a pelagem, não apenas dar um banho por fora, mas o Senhor pode mudar a essência do nosso ser. Deus pode nos dar um novo coração. Deus pode nos dar uma nova natureza. Uma natureza dele, uma natureza divina, uma natureza iluminada, que nos leve a pensar as coisas de Deus, a desejar as coisas de Deus e buscar as coisas de Deus. Não é possível asseverar que é filho de Deus, mas viver em desobediência. É uma dissonância. É uma loucura espiritual. Assim como aquele povo de Israel foi louco.
Eles haviam abandonado Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, mas se agarraram à arca como se aquela arca fosse Deus e a presença de Deus. E se iludiram. E foram para a batalha e perderam e foram derrotados, e não entenderam e não compreenderam. E Cabode, a glória de Deus já não estava lá. O povo continuava indo para o templo, fazendo sacrifícios, celebrando as festas. Mas a glória de Deus já não estava lá. A presença de Deus já não estava mais. Agora, pensa, que loucura. Ficou a forma, mas perdeu a essência. Ficou a aparência, mas perdeu o coração. Perdeu a alma. Isso me dói. A essência do meu ser. O quão fácil é nós nos iludirmos com as coisas humanas, com os desejos enganosos do nosso coração. Enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela traz luz. Se eu não estou vivendo, imitando a Deus, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, se não estou agindo como um filho de Deus, pense, a glória está aí, a presença está aí, ou outras coisas entraram e ocuparam o coração. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impureza, a cobiça, as conversações torpes, palavras vãs, coisas inconvenientes, avareza. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque essas coisas, quando reprovadas pela luz, tornam-se manifestas, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você é um vivo, vivendo com os mortos, andando entre os mortos. É um filho da luz que vive como os filhos das trevas. Hoje, agora, esse momento, é um momento de tomar uma posição. Eu iniciei aqui a minha oração dizendo que ninguém conhece
os corações ou o coração de ninguém a não ser o Senhor. Deus conhece o nosso coração. O Senhor, Ele nos enxerga no mais íntimo do nosso ser. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida cristã. Eu não sei como você tem cultivado o seu jardim espiritual. Não sei. Não sei no que você está tropeçando ou não. Mas você com Deus sabe. O apóstolo Paulo dizia, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus nos deu essa graça. Examine a sua vida. Examine a sua vida, suas palavras, os sentimentos do coração. E repito, com essas coisas não podemos brincar. Não tem nenhuma teologia capaz de conciliar essas coisas que são inconciliáveis. Ou nós somos filhos de Deus, vivemos como filhos de Deus e viveremos uma alegria eterna, ou nunca fomos filhos de Deus, nos iludimos, nos enganamos e viveremos um sofrimento eterno, porque tanto a alegria quanto o sofrimento são eternos. Senhor, a tua palavra, ela é infinitamente maior do que qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite. Ninguém aqui é a medida da sua palavra, porque ela é muito maior do que nós. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem falado aos nossos corações. E quando o Senhor fala, é para edificação, é para transformação, é para o conserto, é para o arrependimento, é para a conversão, é para sair do caminho errado e tomar o caminho reto, o caminho direito. Não é tempo, Senhor. Nunca foi, mas agora muito menos ainda. Não é tempo de dormir. Não é tempo de pestanejar. Não é tempo de ficar cochilando. A hora urge, o momento urge, Senhor. Então traga um despertamento. Traga um despertamento para as nossas vidas pessoais, para o nosso coração, para as nossas casas, para as nossas famílias, para a criação dos nossos filhos. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Que essa palavra seja para um despertamento, para um conserto, e que essa palavra não seja para juízo, Senhor, mas que seja para despertamento, para temor, conserto, retidão, abandono daquilo que não te agrada, submissão, conversão, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado nas nossas vidas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Cabeça curvada, vamos continuar orando. Continue orando. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus falar com você nessa noite. Nós estamos aqui para isso. Nós não viemos aqui como espectadores, mas viemos aqui como adoradores, para falar com Deus e para ouvir de Deus também. E se Deus falou com você nessa noite, não se furte, converta o seu coração, peça perdão para Deus, arrependa-te das tuas más obras, arrependa-te, converta, peça perdão,
Dá um novo rumo para a sua vida, dá uma nova direção, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Não deixe isso para amanhã. É hoje, é agora, a hora é essa. Se você ouviu a palavra de Deus e ela falou assim fortemente no seu coração, e você quer responder para Deus, dizendo: Senhor, eu estou perdido, mas eu quero dar um rumo para a minha vida. Eu sinto que a glória se foi. Eu sinto como um porco que tomou banho, mas que não está podendo ver um lamaçal. Eu quero, Senhor, mudar a minha vida. Eu quero um novo curso de Deus, do Senhor, de obediência ao Senhor. Se você quiser fazer isso e quiser que eu ore por você, levante a sua mão nesse momento. Eu quero orar por você. Onde você estiver, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu tenho certeza absoluta da parte de Deus que você levantou a sua mão por uma ação de Deus, por uma ação do Espírito Santo, para você realmente se arrepender, converter o seu coração. Há alguém desse lado aqui que eu não vi? Que Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito feliz de ver a sua mão levantada. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. A igreja de cabeça curvada. Pastor Josué, vem aqui nos conduzir nessa oração. Toda a igreja orando, irmãos. O Senhor está fazendo uma obra aqui. Deus está fazendo uma obra aqui nos corações. Está havendo aqui arrependimento. Está havendo aqui arrependimento de obras más, de pecados, de uma vida errada, para um conserto, para uma vida nova, para uma vida reta, na presença de Deus. Eu gostaria muito que você estivesse orando, por favor, em nome do Senhor Jesus, na igreja orando, clamando a Deus nesse momento. Deus está fazendo uma obra aqui nessa noite. Essas mãos que se levantaram, isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus. Não é obra de homens, não é obra da carne, mas é obra de Deus, é do Espírito Santo de Deus.